Ok, pessoal, hoje vamos fazer um ensinamento sobre a Santa Ceia. Muita gente fala para mim assim, diz, olha, eu sei que a Santa Ceia, o pão que a gente come não é o corpo de Cristo, mas continua praticando. Tem gente que sabe que roubar é pecado, mas continua praticando. Então, isso não é desculpa. Se você sabe que uma coisa não é correta, não se deve fazer, correto? E hoje eu vou deixar uns pontos aqui que tem marcado, que eu deixei uma colinha aqui. Vou deixar uns pontos bem claros para vocês, certo? Não sou dono da verdade, mas eu vou ler versículos que são verdades e aqui estão escritos para vocês, certo? Vamos fazer uma pequena oração para a gente começar esse ensinamento, certo? Senhor meu Deus, aqui estamos para mais um dia a ministrar a tua palavra. O Senhor venha nos dar entendimento e fala pela boca do teu servo como se fosse a tua. Amém. Que Deus esteja com todos nós. Gente, não precisa você fazer uma oração de 1 hora, meia hora, não precisa. A Bíblia diz que Deus ele escuta tudo, até os seus pensamentos. E não precisa pedir muitas vezes. Você pede uma só e ele vai te atender, certo? Basta pedir com fé. Então vamos lá para o ensinamento. Já é um pouco escuro aqui. Eu estou fazendo esse ensinamento aqui com a minha esposa e estou sentado aqui na minha cama porque não tenho espaço onde fazer. Mas aqui o que importa é a palavra, certo? Vamos ler o primeiro versículo que se encontra em Êxodo 12, 1, 2 e 3. Que diz assim, muita gente pensa, irmãos, que a Santa Ceia que Cristo comeu começou naquele momento, mas essa ceia ela vem desde o tempo dos escravos, desde o tempo do Egito, certo? Até porque ali eles comemoraram a Páscoa. Foi a Santa Ceia do Senhor, certo? Mas estavam comemorando a Páscoa. E a Páscoa começou ainda no Egito, na saída do povo escravo de Deus do Egito para o deserto, certo? E o primeiro versículo se encontra em Êxodo 12, 1, que diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para até o 3, né? Isso. Fala toda a congregação dizendo: Este é o mês. Até o qual? Aqui, até o 3. Fala toda a congregação de Israel dizendo: Ao 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Vamos parar aqui. Gente, a ceia ela começou aqui. Ela começou quando Deus deu essa ordem para que cada pessoa tomasse um cordeiro para comer. E se a família fosse pequena, teria que juntar uma família com outra e comer o cordeiro. Vamos para o versículo, para o 12, 17 e o 18, que diz, usa ela para outro. 17 e 18, que diz: Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra
do Egito, pelo que guardarei este dia nas vossas congregações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comerás pães asmo até 21 do mês, até a tarde. Até a tarde. Gente, isso era mandamento para aquela época, certo? Teria que pegar um cordeiro, matar, teria que comer pão sem fermento, porque o fermento na época era símbolo do pecado, certo? Então, isso era a ordem, estatuto para aquela época. Eu vou ler só superficial esses versículos, só para vocês entenderem que a ceia ela não começou, a Páscoa ela não começou em Mateus, em Marcos, em Lucas, ela não começou ali, certo? Êxodo 12, 11, ele diz assim, olha, Êxodo 12, 11, diz assim, ó, assim pois o comereis os vossos comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Gente, quando ele fala que comer com os lombos cingidos, com o cinto apertado, é para comer às pressas, para comer e sair imediatamente, certo? Essa era a ordem para aquela época. Isso é só para mostrar para vocês o que eu falei, que a Páscoa começou ali. Agora vamos começar de verdade o que a Bíblia fala sobre a ceia. Cristo, ele naquela ocasião ele estava comemorando a Páscoa. E daí surgiu a Santa Ceia do Senhor, mas ele estava comemorando a Páscoa. Em Mateus, bota mais perto aqui, viu? Em Mateus 26, 17 e 18, a Bíblia diz assim, olha, e no primeiro dia da festa dos pães asmos. Aqui a gente já está no Novo Testamento, já com ordem de Cristo, certo? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comemorar a Páscoa? E ele lhe disse, ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Só até aqui, 17 e 18. Então, para vocês perceberem, o versículo é bem claro. Cristo diz assim, olha, o meu tempo está próximo. Ou seja, o tempo da crucificação de Jesus estava próximo. E ele diz, eu vou comemorar a Páscoa na sua casa. Daí não surgiu uma ceia em particular, mas sim a comemoração da Páscoa e a divisão do pão que Cristo fez, certo? Que muita gente não entende o que é o pão. Agora vamos para Mateus 26, 26, que ele diz assim, olha, e quando comia, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo. Gente, muita gente pensa que o corpo de Cristo é aquele pedacinho de pão que você come. Porém, você come aquele pedacinho de pão e no outro dia você vai no banheiro e defeca ele, certo? E tem gente que come com tanta convicção de que aquilo é o corpo de Cristo, sem entendimento. Deus vai perdoar, mas a partir do momento que você sabe que aquilo
não é o corpo de Cristo, você vai estar pecando se você fizer, acreditando que é, certo? Aquilo não poderia ser o corpo de Cristo, porque no outro dia você vai no banheiro e defeca ele. Não é verdade que um pedacinho de pão é o corpo de Cristo. Eu não estou dizendo aqui, gente, que nós não devemos fazer a Santa Ceia. Devemos. Só por simbolismo, só para mostrar como era, certo? Mas isso era feito de ano em ano e não de mês em mês, correto? O que acontece é que muita gente acredita que aquele pedacinho de pão é o corpo de Cristo, e eles dizem, olha, eu não posso comer da Santa Ceia, não posso comer aquele pedacinho de pão porque eu estou em pecado. E ele acha que aquilo ali é o corpo de Cristo, mas eu vou mostrar para vocês aqui que não é verdade, aquilo não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Muita gente diz, mas eu já li que aquilo é o corpo de Cristo. Então você tem que ler mais um pouquinho aprofundado, correto? E a Bíblia continua dizendo em Marcos 10, do 37 ao 39, gente. Que ele diz assim, olha. E eles lhe disseram, concede-nos na tua glória, que nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedes, pois vós bebeis o cálice que eu bebo, e sereis batizado com batismo com que eu sou batizado. É o 39, né? E eles lhe disseram, podemos, Jesus, porém podemos sim ser batizado e beber do cálice que tu bebe. Porém disse-lhes, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com batismo com que eu sou batizado. Mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Não me pertence. Vocês percebem, gente, que Cristo diz assim, olha, vocês podem beber do cálice que eu bebo. Agora eu pergunto a vocês, a gente vamos ver um versículo aqui mais para baixo que diz assim, olha, nós temos que beber do cálice que Cristo bebe e comer do pão que Cristo come. Mas eu lhe pergunto, cadê aquele cálice para a gente beber dele? Não, ele não está aqui agora, certo? Cadê aquele pedaço de pão para a gente comer? Ele não está aqui agora, então obviamente que aquilo era só uma metáfora, ele não estava falando literalmente, certo? Agora vamos para Mateus 26, 39. Em Mateus 26, 39, gente, onde é 26, 39. Isso, né? Ele diz assim, olha. E indo, deixa eu só grifar onde eu estou aqui. Mateus 26, 39. Esses são versículos só para mim mostrar para vocês o decorrer da história, né? Mas a prova mesmo que o corpo de Cristo não é o pedacinho de pão, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É simples e direto. O 39 ele diz, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Gente, muita gente pensa que o cálice de Cristo é aquele pouquinho de vinho que você bebe. Só que o versículo aqui ele é claro quando ele diz assim, olha, se for possível, meu Pai, aparta de mim o sofrimento. Se for possível, aparta de mim as dores que vou sentir. Se for possível, não deixa com que eu sofra. Então, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o cálice é o sofrimento de Cristo.
Quando a Bíblia diz assim, olha, vocês beberão do cálice que eu bebo e serão batizados com batismo com que eu sou batizado, na verdade ele está dizendo que o cálice é o sofrimento. Os discípulos dele iriam passar sofrimento igual ele estava passando, certo? Então o cálice aqui na Bíblia significa sofrimento. É claro, o versículo é claro, quando ele diz assim, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, ou seja, esse sofrimento, não deixa com que esse sofrimento se abata sobre mim, mas se for a tua vontade que assim seja feita. O versículo continua dizendo, certo? Agora vamos para, para no pau 39, agora vamos para Mateus 26 e o 26 e 28. E a Bíblia diz assim, olha, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo conosco, no reino de meu Pai. Então, gente, o sofrimento que Cristo passou ele estava garantindo para a gente a nova aliança. A nova aliança. Ele passou todo esse sofrimento para deixar um novo testamento para a gente, uma nova ordem, uma nova lei, que é o Novo Testamento. Em alguns versículos, Paulo diz assim, olha, nós fomos capacitados para sermos ministros de um novo pacto. Ou seja, havia um antigo pacto que era o Velho Testamento. Agora a gente, gentil para hoje em dia, estamos no Novo Testamento, que são ordem de Cristo, são mandamentos de Cristo agora. Quando ele diz assim, olha, como diziam os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que pensar em matar já matou. Como diziam os antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com intenção para uma mulher já adulterou com ela. Então, isso são novos mandamentos de Cristo. E o grande mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, certo? Então, vamos para mais um versículo que está... 1 Coríntios 11, do 22 ao 30, que é o versículo-chave que explica para vocês o porquê não devemos fazer mensalmente a ceia de Deus, e sim uma vez por ano, para servir de inspiração, para servir de exemplo. Quando ele diz assim, ó, fazer isso em memória de mim, é para que a gente se lembre de como era feito, mas não é verdade que aquele pedacinho de pão é o corpo de Cristo. E uma vez eu estava ensinando e alguém me confrontou justamente nesse versículo que eu fui ler. Só que ele não leu, essa pessoa não leu mais para baixo um pouquinho. Ele parou só no versículo que interessa a muita gente, certo? Mas o versículo diz assim, olha, do 22 ao 22 ao 30. E a Bíblia diz assim, olha, não tendes porventura casas para comer? Ou seja, a gente já vê aqui claramente uma crítica de Paulo para as pessoas que na época levavam comida para a igreja e iam comer. Ou seja, a prática de comer na igreja, Paulo está recriminando aqui. Isso é uma recriminação, certo? Quando ele diz assim, olha, não tendes porventura casas para comer e para beber? É uma pergunta com crítica que ele está fazendo, certo? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Ou seja, gente,
Isso é uma crítica que Paulo está fazendo aqui para que a gente não crie essa prática de comer na igreja. Por quê? Porque muita gente naquela época levava comida, comia no templo, e aquelas pessoas que não levavam nada ficavam com fome e com vergonha, porque não estavam levando nada e não tinham nada para oferecer a ninguém. E essa prática foi recriminada por Paulo, certo? Então, o comer na igreja já é recriminado, já não é uma coisa boa que Paulo fala, certo? E continua no 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E partiu corpo, que é partido por vós. Muita gente assimila isso literalmente, não o pedaço de pão é o corpo de Cristo, porque temos que fazer. Vamos continuar. E a Bíblia diz assim, olha, fazei isso, que é partido entre vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Se vocês prestar atenção aqui, gente, se a gente for praticar literalmente o que a Bíblia aqui nos diz, nós teremos que fazer o seguinte: comer do pão que Cristo comeu. Porque o versículo aqui ele é claro quando ele diz assim, olha, porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte de Cristo até que venha, certo? Agora, o versículo é deste pão e deste cálice. Nós não temos aquele pão para comer e não temos aquele cálice para comer, para tomar. Então, essa palavra ela não é literal. Ela não é para a gente ler e praticar o que aqui está escrito, correto? Mas vamos lá. Parei aonde? Porque qualquer anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Muita gente diz: nossa, se eu for para a igreja e tomar a Santa Ceia, eu estando em pecado, eu vou ser culpado, vou ser réu de juízo, porque a Bíblia que diz que nós não podemos comer do pão e beber do cálice indignamente, ou seja, em pecado. Porém, eles não sabem a verdade, que aquilo ali não você já está praticando, você indo para a igreja, lendo em cima de púlpitos, você lendo a Bíblia na igreja, você já está comendo do corpo de Cristo indignamente e não sabia. Não é porque você não comeu aquele pedacinho de pão que você não pecou. Porque eu vou mostrar para vocês claramente que o corpo de Cristo é a palavra dele. Sempre foi. Sempre foi a palavra dele, certo? Então o pão que é citado aqui é a palavra de Cristo. Não tem nada a ver com um pedacinho de pão, certo? Vamos ler mais para baixo que vocês vão entender. E o 28 ele diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, coma deste pão e deste cálice. Se fosse literalmente, a gente teria que comer daquele pão e daquele cálice. Coisa que é impossível, certo? Mas o pão que ele estava falando
é a palavra de Deus. Então temos como comer daquele pão e beber daquele cálice para hoje em dia, que é a palavra de Deus, certo? Então o versículo continua dizendo assim, ó: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Agora vocês vão entender o que é que a Bíblia está dizendo realmente aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Discernir na Bíblia significa compreender. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: vocês não estão compreendendo o que é o corpo de Cristo. Muita gente não compreende o que é o corpo de Cristo. Daí vem a palavra: come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Eu não falo primeiro de vocês, falo primeiro de mim, certo? Para que se iguale. A Bíblia diz assim, ó: tira primeiro a trave de teu olho, para depois falar do teu irmão. E é o que eu faço aqui, certo? A gente não discerne, não compreende o que é o corpo de Cristo. Por isso, a gente pratica essas coisas. Eu já pratiquei muito e agora eu parei, certo? Agora eu estou seguindo o que a minha Bíblia me diz. E a sua é igual à minha. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, ele vai ter até o qual, Dani? Até o 30? Isso aí. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, certo? Por não discernir o que é o corpo de Cristo. Ou seja, o que é o corpo de Cristo? A Bíblia ela é clara quando ela diz desde Gênesis, deixa eu ver, desde João até Apocalipse. A Bíblia fala claramente que o corpo de Cristo é a Bíblia. O corpo de Cristo é a palavra dele. E muita gente não compreende. Eu não critico porque já fiz muito. E a Bíblia diz assim, olha, não leveis em consideração o tempo da ignorância, certo? E vamos lá para o próximo versículo. Tá onde? O próximo versículo está em João 1. No livro de João 1, a Bíblia vai dizer claramente o porquê o corpo de Cristo é a palavra. A Bíblia diz assim, ó: no princípio era o verbo. Gente, o que é verbo? Verbo é palavra, certo? Verbo é palavra. E a Bíblia diz assim, ó: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Certo? Então, gente, Cristo, ele sempre foi, sempre vai ser a palavra. Ele foi, ele é e vai ser sempre a palavra. Vocês vão ver lá em Apocalipse, que eu também peguei um versículo lá em Apocalipse, que prova que Cristo ainda é a palavra. Ele foi, ele é e sempre vai ser a palavra, certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui agora, João 6:57, em João 6:57 e 58, a Bíblia vai deixar mais claro um pouco, certo? A Bíblia diz assim, olha: assim como o Pai que me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Gente, isso aqui deixa muito claro. Cristo diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz assim, ó: este é o pão que desceu do céu. João, ele está dizendo assim, Cristo, ele é o pão que desceu do céu.
Quando a gente vai ler lá em João 1, a Bíblia diz claramente assim, no princípio era o verbo. Cristo é a palavra. E se Cristo é a palavra e desceu do céu sendo a palavra, ele é o pão, certo? Então, muita gente não vai compreender. Eu peço a vocês que parem e esqueçam a pessoa que está falando aqui. Eu peço a vocês que peguem o versículo que eu estou passando e estudem por si só. Se não quiser acreditar em mim, vocês estudem, busquem mais. Hoje em dia nós temos vários meios de buscar a palavra de Deus. Internet, muita gente diz que é a arma do diabo, mas ela também pode ser a arma de Deus. A gente pode usar essa arma para nos exaltar perante Deus, certo? E a Bíblia diz bem claro, este é o pão que desceu do céu. Agora vamos para mais um versículo que está em João 6, 50 e 51, que ele é João 6, 50 e o 51. Eu vou ler a partir do 57. Vou ler a partir do 57 que fica mais aprimorado, certo? A Bíblia diz assim, ó, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ou seja, Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu. O João 6,50. Que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Gente, um pedacinho de pão não vai fazer com que a gente nos purifique e seja... O que faz a gente ser purificado é a palavra. Então, é literal que o pão que aqui está sendo dito é a palavra, certo? E ele continua dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu derramei pela vida do mundo. Que eu darei pela vida do mundo. Gente, todo instante, toda hora, ele diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desci do céu. O Pai me enviou. Eu sou o Verbo. O Verbo era Deus. Ele é a palavra, gente. Quando a gente diz assim, olha... Quando a Bíblia diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho, a gente não pode jamais chegar na igreja e o irmão nos dá oportunidade. Ontem eu fui visitar uma igreja mais o meu cunhado e eu ganhei uma oportunidade. E ontem eu não estava apto a falar de Deus, da Bíblia, por um momento, certo? Eu estava com um pensamento longe e eu não estava apto para falar da Bíblia. Então eu falei para o irmão depois, outro dia. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Se você estiver, irmãos, brigado com a sua esposa, por exemplo, e você sentar assim, com raiva para ler a Bíblia, você não vai compreender ela. Por isso que a Bíblia diz claramente, examine-se o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do vinho. Muita gente diz assim, não, mas hoje é a Santa Ceia, eu vou lá, que eu vou comer, eu não estou em pecado. Porém, ele é intrigado do vizinho. Ele é intrigado do irmão da igreja, ele não fala direito com o irmão da igreja, ele tem picuinha. Gente, a ceia do Senhor é comer a palavra, é estudar, é pregar, é falar de Deus. Você não pode fazer isso tendo contenda com pessoas, sabe? Tendo brigas. Você diz, não, mas eu jejuei. Você jejuou, mas é intrigado do seu irmão. Não pode. Ah, mas eu jejuei. Mas você deve uma dívida há um ano. Você já teve dinheiro para pagar e não o fez, certo? Aquela pessoa não está muito bem com você. Então você tem dívidas com a sociedade. Então você tem que pagar suas dívidas. Dívida que eu falo é um todo.
Você tem que fazer a coisa certa para depois estudar a palavra de Deus e compreender ela. A Bíblia diz em Tiago, 1:5, se não me falha a memória, se não me falha a memória, vê aí, Daniel, Tiago. A Bíblia diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Tiago 1:5 mesmo. A Bíblia diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e não faz pouco caso. Se você pedir entendimento a Deus, Ele vai lhe dar. Porém, se você pegar a sua Bíblia e ler só por ler, você não vai compreender o que aqui está escrito nela, certo? A Bíblia diz assim, olha, a letra mata, mas o Espírito que aqui está vivifica, certo? Aqui é só um pedaço de papel. Porém, o Espírito que aqui está, ele vivifica, mas a letra mata. Por quê? Porque temos divergência nessa Bíblia, não sei se pode ser dito assim, divergência entre versículos. E tem gente que lê, acha esses erros e se torna um ateu estudando a Bíblia. Mas ele não buscou o suficiente, ele não pediu entendimento a Deus, ele só buscou coisa dos homens, que aqui e são escritas, feito por mãos de homens, mas o Espírito que aqui está vivifica. E se você encontra essas coisas, você não desanime, você peça a Deus sabedoria que Ele vai lhe dar compreendimento para você entender o que aconteceu ali naqueles textos errôneos que a gente encontra, certo? Então a verdade o corpo de Cristo sempre foi a palavra. E quando você diz assim, não, eu não posso comer da Santa Ceia porque eu estou em pecado, mas você acabou de ler um versículo lá em cima do púlpito, entendeu? Você acabou de fazer uma pregação, você não poderia ter feito aquilo, porque aquilo sim é pecado. Você está pregando o intrigado do seu próximo. Não pode. Eu falo assim, intrigado é só uma das coisas que acontece, certo? Você não poderia subir em cima de um púlpito. A Bíblia diz assim, o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado a vinho, não espancador, ordeiro, que coordene bem sua casa, apto a ensinar, e por aí vai. Então, a pessoa ela tem que saber ensinar, ela tem que pedir entendimento a Deus para poder saber o que está fazendo, certo? Vamos para mais um versículo. Esse ensinamento vai ser pequeno, mas vai ser, eu espero que fique bem explicado para vocês. Vamos para João 4. João 4. João 6:47. João 6:47 até o 53. João 6:47 até o 56. João 6:47 até o 56. Então continuando, né, aqui, né? Disputava, é isso, né? João 6:47 até o 53. Só falta 2. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Gente, o versículo anterior já disse, olha, viverá para sempre. E o pão que eu der a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Gente, eu espero que fique bem explicado para vocês que a carne aqui é a palavra.
O pão aqui é a palavra, é o que Cristo está dizendo. Eu sou o verbo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Cristo, ele não falava muito igual a gente fala. Ele falava muito por metáfora, entendeu? Uma vez João disse assim: olha, vai até ele e pergunta se ele é aquele que havia de vir. E ele diz para o discípulo assim: olha, eu curo, eu dou vista ao cego, eu levanto os aleijados. E o servo voltou e falou para João, certo? E Cristo não disse assim: não sou eu sou aquele que havia de vir. Ele falou por outros meios. Ele não disse que era ele, mas em outras palavras ele disse: sou eu. Então Cristo ele tinha muito isso, em falar por metáfora, entende? E a Santa Ceia aqui ele falou muito por metáfora, certo? Vamos ver mais um versículo que está aqui que eu não vi em qual? Em Apocalipse. Apocalipse 19, 13. Apocalipse 19, 13, gente, ele diz assim, ó. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Gente, nós estamos lendo aqui em Apocalipse. Então, aqui em Apocalipse ainda é a palavra de Deus. Cristo ainda é a palavra de Deus. Ele foi, ele é e vai ser sempre a palavra de Deus, certo? Mais um. Gente, estamos acabando esse ensinamento, mas eu quero que vocês entendam claramente que aquele pedacinho de pão não pode ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo sempre foi a palavra. Quando a Bíblia diz assim, ó, vocês são membros do meu corpo. Por quê? Somos membros de uma igreja baseada na Bíblia. A Bíblia é. Então nós somos um membro do corpo de Cristo, que é da palavra dele, certo? A Bíblia ela é bem clara, certo, gente? Só que a Bíblia também ela é clara quando ela diz assim, olha, em Atos 17:30, a Bíblia é bem clara quando ela diz assim, ó. Eita, tem alguma coisa aqui. Mas Deus não... mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que... gente, esse versículo ele não deixa muito claro, mas tem um versículo que Paulo fala claramente assim, olha, antes eu era perseguidor do povo de Deus, mas Deus me perdoou, porque eu fiz por ignorância. Ou seja, gente, o que é que isso quer dizer? Que quando a gente pratica uma coisa sem saber que ela é errada, Deus pode e vai nos perdoar, certo? Porém, a partir do momento que você conhece a verdade e continua praticando, você é culpado daquela coisa, certo? Então, gente, a partir de hoje, se você estudou comigo e compreendeu que aquele pedacinho de pão que se come na igreja não é o corpo de Cristo, e você praticar, você vai estar errando, certo? Você vai estar errando e um dia, peço a Deus que não, mas um dia nós seremos réu de juízo se continuarmos praticando essas coisas, certo? Um dia eu fiz um ensinamento e eu fiz exatamente do jeito que eu estou explicando para vocês aqui. E teve pessoas que disseram, não, mas eu não consigo me abster... como é que eu poderia dizer? Eu não consigo parar de fazer o que eu estava fazendo, porque eu aprendi assim e vou continuar assim. Gente, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, Deus não terá o culpado por inocente. Naum 1:3,
A Bíblia diz assim, olha, Naum 1:3. A Bíblia diz assim, ó: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O culpado para Deus é culpado, certo? Então, um dia você não vai poder dizer assim: não, Senhor, mas ninguém me explicou que aquele pedacinho de pão que eu comia na igreja não é o corpo de Cristo. E Deus vai dizer sim, alguém te explicou. Alguém te citou versículos por versículo. Um versículo que diz assim, olha: Deus enviou pão vivo à terra. Cristo um dia diz assim: eu sou o pão vivo que desci do céu. Portanto, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. Alguém um dia te explicou que aquele pão é e continua sendo a palavra de Cristo. Então, você não tem do que, você não tem como escapar. Você estudou comigo e compreendeu. Porém, agora você tem que mudar. Você tem que dizer: Senhor, eu não sabia disso. Gente, quando alguém aprende a roubar porque o seu pai roubava, um dia, se ele aprender que roubar é pecado, ele deve parar, gente. Ele tem que parar. Gente, se um dia você aprendeu alguma coisa sobre a Bíblia e depois descobriu que ela é errada, você pode e deve parar. Agora você deve ir para o caminho correto, para o caminho que Deus lhe mostrou. Gente, eu não creio que falei muita bobagem aqui, porque o que eu falei está aqui na Bíblia, certo? Eu li para vocês. Está aqui. A Bíblia diz claramente: examine-se o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do vinho. E a Bíblia diz: olha, vocês erram muito por não discernir o que é o corpo de Cristo, certo? E por isso há entre vós muitos doentes. E a Bíblia fala claramente: eu sou o pão vivo que desci do céu. Cristo é a palavra. A Santa Ceia do Senhor verdadeiramente é quando a gente fazemos uma reunião e vamos ler e estudar a palavra de Deus, o que está sendo feito aqui agora, certo? Peço que alguém me perdoe se eu magoei alguém, fiz alguma coisa, falei muito rude, mas isso é o que Deus me passou hoje. Espero que vocês compreendam, e esse é o ensinamento de hoje, certo? Tchau.